Irmãos, é o Espírito Santo. Se você veio aqui ouvir o obreiro, você vai sair vazio. Mas se você veio ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você aqui nessa noite. Vem para cá, Nicolas. Vamos orar pelo Nicolas. Estende as mãos para cá. Senhor Deus, aqui está teu filho, Pai. O Nicolas se dispôs aqui, Senhor, ao teu chamado. E eu te peço nesse momento que o Senhor venha usar o teu filho, Pai. Assim como o Senhor tem usado. O Senhor venha usar de uma forma especial. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, não para massagear o nosso ego. Mas, Senhor, para que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Usa ele, Senhor. Continua usando ele. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Irmãos, aproveitando que todos estão em pé, vou pedir por gentileza que você abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo e no meio da sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 5, e você se assenta dando glória a Deus. E disse assim: não te chegues para cá, tire dos teus pés os sapatos, porque o lugar que tu estás é terra santa. Você que pode, tome teu assento por gentileza. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, por esse dia, pelo fôlego da vida. Deus tem sido muito bom para conosco. Quero glorificar a Deus e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Aurir. É isso? Acertei? Deus seja louvado. Eu tenho certeza que aonde o servo do Senhor está sob missão, sobre a missão que Deus confiou em suas mãos, e o evangelho está sendo propagado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Não posso deixar de agradecer a vida do nosso amigo e pastor Léo e sua esposa, a pastora Alcione. Vocês moram no meu coração. Que Deus abençoe. Eu sempre falo para ele, irmãos, ele é um homem de muita coragem. E peço para ele orar bastante por mim. Que se ele orar por mim, automaticamente ele está fazendo um sinal que ama também a igreja, para que Deus fale conosco. Amém? Irmãos, como o nosso amigo pastor Léo já antecedeu, a minha esposa não está me acompanhando hoje. Estou #chateado. Mas nós estamos de uma temporada aí corrida, e encerramos ontem um congresso na nossa igreja. Deus operou tremendamente, e nós estamos ali por muita bondade de Deus e misericórdia na liderança de uns dos departamentos. E eu falei para ela: olha, eu preciso de ir em uma missão hoje, mas você fica nessa outra missão aqui, e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado.
Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. O meu jeito é assim, carro velho, demora de pegar, difícil de andar, mas quando ele chega na ladeira as coisas fluem. Então daqui a pouquinho a gente já está no meio da mensagem, caminhando para o fim, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu gostaria, irmãos, eu não sei vocês, mas o meu coração muito se alegra quando eu vejo músicos tão abençoados como esses camaradas aqui. Eu cheguei na igreja, as irmãs estavam cantando, os meninos tocando. Eu até já chorei, irmão. Se eu fosse embora para casa agora, eu já estava saciado pelo que o Senhor Jesus Cristo já fez no nosso meio. Deus seja glorificado pela vida de vocês. Irmãos, eu prometo para vocês, se vocês me ajudarem, eu não ajudo vocês, mas também não atrapalho. Fica à vontade, varão. Tá bom? Deus abençoe. Gostaria de agradecer a Deus, porque Deus é muito bondoso comigo. Eu sou muito limitado mesmo, e dependo muito do agir e da bondade e da misericórdia de Deus. E o que eu vim no meu coração até aqui, essa casa, nessa noite, deixei a minha esposa lá na nossa congregação e falei para ela, olha, eu estou indo lá, estou indo na dispensação do Espírito Santo de Deus, dependendo do que Ele faça. Dependendo que Ele fale comigo também com a igreja. Porque parece que não, mas nós, que muitas das vezes ministramos a palavra de Deus por muita misericórdia, às vezes nós estamos precisando mais de ouvir do que falar. E aí eu estava aqui sentado, e a irmã estava ministrando o louvor, e ela mencionou sobre a passagem de Moisés. Eu falei, opa, o Senhor já está falando comigo. E à tarde eu sentei um pouco, depois do almoço, falei, Deus, eu tenho meditado na Tua palavra, mas eu não quero chegar lá e falar daquilo que eu tenho de mim mesmo, mas que o Senhor flua. E o Senhor confirmou aquilo que Ele tinha, testificou aquilo que Ele já tinha confirmado no meu coração. E a passagem que nós lemos é uma passagem muito conhecida. Amém ou não? Amém? É muito conhecida. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Daí então inicia a história. E o nome tão famoso que todos nós recitamos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Passa-se Abraão, Isaac e Jacó. Chega a história, ao momento que entra na história José, e ele vai para o Egito cativo, passa por um momento difícil, mas eu quero liberar uma palavra profética, é no início, mas eu vou liberar uma palavra profética. Em toda perseguição, há uma provisão. Eu acho que você não entendeu. Em toda perseguição existe também uma provisão. E a grande verdade é que José estava cativo no Egito. Foi preso, tentado pela mulher de Potifar. Mas ele continuou sobre a missão, debaixo da missão que Deus havia confiado para ele. Verdade ou não? Vocês me acompanham? Amém. Por intermédio de José, o povo se multiplicou numa terra estranha. E quando o povo se multiplica, automaticamente os anos se passam. E quando os anos se passam, José morre. O governador é trocado, muda-se o governador do Egito. E a grande realidade é que agora nós estamos num cenário totalmente diferente do início. Por quê? José era um homem de honra. Só que agora os seus parentes, aqueles homens que chegaram lá no Egito e começaram a frutificar, já não são mais conhecidos dos governantes daquele momento. E eles começam a afligir o povo. Por quê? Porque o povo está crescendo. Então o seu coração, na mente deles, eles começam a dizer, olha, se nós não começarmos a afligir, fazer esse povo sofrer, eles vão se voltar contra nós. E nós vamos perder o domínio. Só que tem um detalhe que me chama muito a atenção, não sei se chama a atenção de vocês também. A Bíblia agora vai nos dizer que, por afligir, o mandato é, se nascer do ventre das hebreias meninas, deixa viver. Mas se nascer menino, a ordem é para matar, a ordem é para não deixar frutificar, não deixar que ele cresça. E a maior tentativa do adversário da nossa alma é nos parar,
é fazer com que nós não passemos a dar frutos, é fazer com que nós não podemos avançar ou crescer. E a ordem é: nasceu um menino hebreu, as parteiras deviam matar o menino assim que nascido. Isso é Bíblia. Só que Deus sempre tem reservado para si os seus. Eu vou repetir: Deus sempre tem reservado para si os seus. E eu falo isso com conhecimento de causa. E eu vou te provar na Bíblia. No contexto de Moisés, as parteiras temiam a Deus e não o mataram quando ele nasceu. No contexto da prostituta Raabe, ela perseverou e ouviu com sensibilidade aquilo que Deus estava lhe direcionando e guardou os espias. Lá no contexto de Elias, no reinado de Acabe, a ordem era para matar todos os profetas. A ordem era para aniquilar todos aqueles que temiam a Deus naquele tempo. Só que Obadias estava servindo a Deus no templo. Ele disse: eu vou guardar 100, de 50 e 50. E lá vai outra palavra profética. Tem gente que se preocupa em estar escondido. Tem gente que se preocupa em não estar sendo ou estar em evidência. Mas eu vou te dizer uma coisa: muitas das vezes nós estamos sendo escondidos por Deus. Mas estar sendo escondido por Deus não significa que Deus está sustentando. Não significa que Deus não está dando crescimento. Não significa que Deus está guardando. Prova para mim na Bíblia que os homens que estavam sendo guardados por Obadias, eles pararam de ser sustentados por Deus ou padeceram necessidade. Eles não padeceram necessidade, porque Deus os guardava. Porque Deus os guardava. E talvez você está preocupada, minha irmã. Aqui na igreja ninguém me nota, ninguém me vê. Fica tranquilo, persevera, porque Deus está cuidando de tudo. Lá no meu trabalho ninguém olha para mim. Fica tranquilo, varão, Deus está cuidando de tudo. Persevera, continua, não para, não desanima, não desista, porque o mesmo Deus que está te escondendo está provendo e está cuidando de você e também da tua casa, da tua parentela e da tua família. Agora olha para mim aqui, por gentileza. Alguém prova para mim que no período após as parteiras virem que Moisés era um menino, a sua mãe o mantém escondido. Moisés está E aí eu vou te perguntar: o fato de Moisés estar escondido paralisava o seu crescimento? Vou reperguntar de novo: o fato de Moisés estar escondido paralisava o seu crescimento? Então significa, se eu estou escondido por Deus, eu ainda não vou parar de crescer? Então significa que mesmo quando eu vejo que as pessoas não me notam e que nem todo mundo bate nas minhas costas dizendo que eu sou o cara, Deus ainda está me dando condições para crescer. Deus ainda está me dando condições para florescer. Deus ainda está cuidando de mim. O recado que eu tenho para você nessa palavra de guisa introdutória é: fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Vou repetir porque eu acho que teve gente que não entendeu. Fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. E um detalhe: Moisés está crescendo. Só que chega um dado momento que não tem como mais o esconder. E a ordem é: vocês lembram do que eu falei no início? Para toda perseguição existe uma provisão. E lá vai. A Bíblia vai nos dizer que o mandato é: todo menino hebreu deve ser jogado no rio Nilo. Um lugar de improbabilidade. Um lugar que, se você joga uma criança que não sabe nadar, ou até mesmo um adulto, vai morrer. Mas o que eu acho engraçado, que eu encontro na Bíblia, mesmo num lugar de improbabilidade, talvez no cenário de morte, Deus continua dando estratégia para os seus.
O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés colocou ele dentro de uma cesta de junco. E a cesta seguiu o caminho do Nilo e parou atrás da casa de Faraó. Eu quero te dizer nessa noite que por mais que o cenário não seja para favorecer a tua casa, a tua família, a tua parentela, Deus vai te dar estratégia, porque você está se mantendo fiel e obediente. Continua obediente e perseverante à palavra, porque Deus vai começar a dar estratégia para alguém. Eu não sei para quem é isso aqui, mas eu vou continuar e vou repetir. Deus está te dando estratégia por conta da tua obediência. Não vai morrer, não vai perecer, mas vai chegar ao destino que Deus está lhe proporcionando e lhe direcionando, porque é Ele quem te chamou, é Ele quem está direcionando tudo. O cenário era de morte. Quem olhava para Moisés dizia: acabou, não tem mais jeito. A sua mãe olhou e falou: ele passou de uma, essa cesta não vai resistir não, não tem mais como. Moisés chegou até o fundo do quintal da casa de Faraó. A filha de Faraó olha para o menino e se apaixona. Eu vou criar ele como meu filho. Moisés cresceu, passou 40 anos no Egito. Quando deu-se 40 anos, agora a Bíblia vai nos dizer que o seu coração foi tomado por um sentimento. Quando ele viu um egípcio maltratar um hebreu, e ele tomou partido contra isso. Essa atitude de Moisés fez com que ele tivesse que fugir para o deserto. E passados 40 anos, Moisés casa, conhece a sua esposa e também seu sogro. E agora ele se torna um pastor. O homem que era governador, Deus tira ele daquela localização, coloca ele em outro cenário, para que cumpra-se o propósito de Deus. Ele era governador, agora está aprendendo a ser pastor. E a Bíblia agora vai nos dizer, chegando aqui no contexto do Êxodo 3, que ele deixa as ovelhas do seu sogro de lado, e ele vai até o monte Horebe. E aí eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês agora. Ele chega até o monte Horebe. De longe ele avista a sarça ardente, ardendo em fogo. E o que chama a minha atenção é que ele se aproxima da sarça, porque realmente é algo sobrenatural, e tudo que é sobrenatural chama a atenção. E eu não quero entrar em pormenores, mas é por isso que nós não vemos mais tanto o agir de Deus, porque nós estamos esperando sempre o sobrenatural, mas Deus ainda continua operando no natural. Tem gente que espera que Deus vai aparecer para ele na sarça ardendo, mas Deus já está aparecendo para você todos os dias. É que você está insensível à voz de Deus. Ele olhou para a sarça, se aproximou da sarça, e quando ele chegou perto da sarça, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, todas as vezes que nós vemos mencionar o anjo do Senhor, em grande maioria das vezes esse efeito é chamado de teofania. Teo, atribuído à palavra Deus, e fania, manifestação. Ou seja, o Senhor estava se manifestando a Moisés através da sarça. E sabe o que me chama a atenção? Que aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural. Então Deus disse para ele: Moisés, eu vou fazer todo o cenário para chamar a tua atenção, para você se aproximar de mim. É bem verdade que quando ele se aproxima da sarça, Deus falando, brada na sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. É bem verdade que Deus, em sua suprema sabedoria e poder, Ele criou um homem dotado de 5 sentidos, sim ou não? Me ajuda, irmão, prometo que eu vou terminar no horário, já estamos caminhando para o final. 5 sentidos, sim ou não? Quais são eles? Visão, tato, olfato, paladar e audição. O que tem em comum em esses 5 sentidos?
Exato. Mas tem uma coisa mais além. Se nós estivermos com a sensibilidade não tão apurada, eles vão ter sentido. Se eu estou insensível, o tato faz sentido. Se eu estou sentindo o paladar, faz sentido. A audição faz sentido. Não faz sentido. Agora eu te pergunto: no deserto, durante o dia, é calor ou não é? Calor. Então, por causa da situação, Moisés não estava descalço. Uma interpretação bem rápida. Porque se ele estivesse descalço, talvez ele queimaria o pé. Se você saísse da tua casa hoje, viesse cultuar descalço, talvez você machucaria o pé. Então você chega num consenso comigo que a sandália dos pés, ou o sapato dos pés, é para tornar o pé insensível ao solo. Por conta das adversidades ou por conta da situação. E tem gente que entra no culto e sai do culto e ele está insensível por conta daquilo que ele viveu lá no passado. Mas essa é a noite de libertação e de cura para nós. Porque Deus fala na minha boca aqui: é tempo de se tornar sensível à voz de Deus. Sabe o que é ser sensível à voz de Deus? É ouvir a voz de Deus, assim como Abraão tinha uma audição sensível à voz do Espírito Santo. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que é ser sensível? É ser sensível no momento em que o sacerdote ele está dormindo, mas tem um menino deitado ao lado e ele está ouvindo: Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Não, volte a dormir porque eu não estou te chamando. Samuel, Samuel. Olha, Eli, tem alguém me chamando. Olha, eu vou te dar um conselho com a minha experiência. Eu já não escuto mais porque eu estou insensível à voz. Mas quando você ouvir essa voz de novo, pode dizer: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Você quer mais prova? Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos quando um som, como um som de um vento veemente e impetuoso, tomou conta da casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não é que Deus não opera mais, é porque nós estamos insensíveis à voz de Deus. Olha aqui para mim. Você consegue me fazer um favor? Tem alguém aí do seu lado? Tem? Pode olhar para ele. Olha para ela. Somos todos irmãos. Agora fala para ele: ajuda o irmão a pregar. Qual foi o semblante que ele esboçou? O que ele esboçou para você? Ele deu uma risada, ficou um pouco inseguro. A minha esposa fala: meu filho, você tem que tomar jeito, uma vergonha na tua cara. Você tem a cara muito fechada. Todo mundo acha que você é o cara mais chato que existe. Eu falei: misericórdia, eu tenho que orar mais então. Brincadeira, irmão. Mas você pode me ajudar agora? Com intimidade. Dá um beliscão nessa pessoa que está do teu lado. Mas dá aquele beliscão para ele lembrar no final do culto e talvez até amanhã. Dê um beliscão? É com carinho, irmão. É só para ele lembrar. Eu não estou alcançando ninguém, mas se sinta beliscado agora. Tem gente que não sente mais beliscão. Eu não tenho saudade, mas eu lembro dos beliscão que minha mãe me dava na igreja até hoje, irmão. Corria na igreja: fica quieto, menino. Eu lembro. Mas por que eu sentia os beliscão que minha mãe me dava? Porque a minha pele estava sensível. E sabe por que nós vivemos um momento tão difícil? Eu estou falando aqui para a gente descontrair. É porque a gente perdeu a sensibilidade do Espírito. Sabe por que a nossa vida espiritual às vezes se torna tão apática? É porque o adversário tem lançado tantos dados inflamados na nossa mente. Tem tentado tirar o nosso foco.
Eu falo para vocês aqui, mas só Deus sabe como eu estou por dentro. E quando Ele não consegue te alcançar, Ele vai usar situações para te desestabilizar, para te tirar do centro da vontade de Deus. E quando não for com você, é com pessoas que você ama, tentando te tirar do foco, tentando te tirar da missão, mas com temor e temor. Eu tenho uma mensagem para o teu coração nessa noite, e a mensagem é: tira a sandália dos teus pés, porque Deus tem te chamado para uma grande missão. Tira a sandália dos teus pés, porque Deus quer se revelar a você. Tira a sandália dos teus pés, porque Deus vai se manifestar para você. E sabe o que Deus vai dizer para você, Moisés? Eu vim na sarça, porque eu já contemplei as aflições do meu povo. Por isso eu desci e vou justificar ele, vou justificar ela. Pode parecer que ninguém vê, pode parecer que ninguém está te ouvindo, pode parecer que ninguém está te olhando, mas teu lado alto está vendo que você está sendo afligido, está vendo que você está passando por provação e por luta. Mas fica sensível. Dói, irmão. Dói. Tem gente que entrou aqui nessa noite, já não sente mais vontade ou prazer de estar na presença. É porque o adversário da nossa alma tentou com armas tão terríveis que te tiraram o prazer de estar aqui. Mas por muita bondade e misericórdia de Deus, eu quero ser profeta para a tua vida nessa noite. Deus está nos chamando para um momento de intimidade e sensibilidade. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. É mais ou menos Deus dizendo para Moisés: Moisés, se prepara, porque aonde eu vou te levar, com a sandália do Egito não dá para ficar. Eu vou colocar um sapato novo no teu pé. Sob uma missão. Deus chamava Moisés para a missão. Mas sabe o que acontece? Nós nos perdemos, se tornamos pessoas insensíveis. A culpa é minha, a culpa é sua, porque muitas das vezes não entendemos mais a voz do Espírito Santo de Deus. Mas sabe, eu vim te fazer um convite. Você quer ouvir o meu convite? Você quer ouvir o convite? Vamos tirar a sandália dos nossos pés. A palavra é simples, irmão. E talvez muito direta e objetiva. Mas você quer um convite ou um conselho? Tire a sandália dos teus pés. Eu não vim aqui te perguntar o que fez você se tornar insensível a esse ponto. Mas eu vim te dizer que tem um Deus que sente saudade da tua voz de madrugada. Eu vim te dizer de um Deus que está te esperando. Até quando você vai ficar preocupada com as coisas dessa vida? Deus está te chamando para um momento de intimidade. É mais ou menos Deus dizendo para Moisés assim: Moisés, até agora você trabalhou para o teu sogro, mas é tempo de deixar as ovelhas do teu sogro de lado, porque eu tenho um novo rebanho para você pastorear. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite,
Mas a certeza que eu tenho, a convicção que eu tenho no meu coração é que está chegando um novo tempo para pessoas aqui. E eu não sou de brincar com essas coisas. Tenho temor e tremor mediante essas coisas, porque são coisas sagradas. E eu não vim aqui mexer com o emocional de ninguém. Eu não preciso disso, porque eu respeito a palavra de Deus e por isso que eu prego só a Bíblia. Está chegando um novo tempo para a vida de pessoas aqui. Mas você quer um conselho? Vamos clamar ao Senhor por sensibilidade. Porque tem gente que vê o fogo, mas não quer se aproximar mais do fogo. Ele vê o vento, mas não quer se mais aproximar do vento. Porque da última experiência que ele teve, ele se frustrou. Ela se machucou demais para se aproximar da sarça ardente. Você quer um conselho? Nada, nem ninguém pode surpreender a Deus. É por isso que as nossas expectativas devem estar em Deus, não no homem. Porque todas as vezes que você coloca expectativa no pastor, desculpa da palavra, expectativa no pregador, você vai se frustrar. Todas as vezes que eu coloco a minha expectativa, olha, eu vou para o culto hoje, porque o culto vai ser maravilhoso por conta dos louvores que serão entoados, você vai se frustrar. Eu vou para o culto hoje porque a palavra vai ser poderosa, porque eu ouvi dizer que vai vir um pregador lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar aqui do Brasil, que seja, prega muito. A teologia pode ser até boa, mas suas expectativas serão frustradas. O meu avô dizia: meu filho, tu gosta de comer muita coisa inventada por aí. Eu prefiro ficar com arroz e feijão que sustenta. Hoje que nós temos aqui arroz com feijão e ovo. Sustenta ou não sustenta? Quer um segredo, irmão? Volta para o quarto, dobra teu joelho e diz: Senhor, eis-me aqui de novo. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas tem gente que está como Samuel. Deus tem uma grande chamada, um grande propósito e precisa de urgência com isso, mas você não escuta mais a voz de Deus, e Deus está mandando dizer: eu vou voltar a te chamar na madrugada, mas os meus propósitos serão estabelecidos na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, aonde você estiver, eu vou operar grandes coisas. Não é o ambiente, é você. 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 A promessa está com você. A promessa está com você e não no lugar. Quer saber de uma? Tem gente que se pergunta: pastor, nenhuma dessas dificuldades que nós estamos passando. Perguntaram para mim: você chegou aqui agora e já está aí? Eu falei: não é comigo, não é com o lugar, não é com as pessoas, é porque Deus me chamou desse jeito. Se for olhar para o meu histórico, eu não tenho capacidade nenhuma, irmão. Tem gente muito mais gabaritada e mais capacitada que eu, mas Deus me chamou, e sabe o que eu quero? Se continuar sensível à voz dele. É do meu jeito assim mesmo. Isso não isenta da responsabilidade que eu tenho de continuar me dedicando a estudar e aprender a palavra de Deus. Mas Deus tem urgência de usar a gente. Deus tem urgência de usar você. Deus tem urgência de te chamar. E como é que eu vou? É do jeito que você está. Deus não mandou Moisés, volta lá, filhão. Aprende mais um pouco. Você vai ter que fazer psicologia, vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. Depois eu vou te colocar na frente do povo. Foi assim? A experiência que Moisés tinha: 40 anos de Egito, 40 anos de deserto. Apareceu diante da sarça e Deus disse: tira a sandália dos teus pés e vem.
Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu estou sendo direcionado por Deus para dizer: tira a sandália dos teus pés e vem. Você está esperando mais o quê? Tira a sandália dos teus pés e vem. Tira a sandália dos teus pés e vem. Eu tenho urgência para trabalhar a favor da tua casa. Eu tenho urgência para trabalhar a favor do Rude Ramos por intermédio dessa igreja. Eu tenho urgência para trabalhar no meio do povo através do grupo de louvor. Mas tira a sandália dos pés e vem. Tira a sandália dos pés e vem. Tira o tampão do ouvido e vem. Tira aquilo que está fazendo você não enxergar direito e vem. É o convite do Espírito Santo para a noiva. Quem vem comigo? Eu vou, eu quero ir, eu vou ao encontro do mestre. Se ele está mandando tirar o sapato do pé, eu tiro, mas eu vou pisar na terra santa, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. Missionário é estar sob uma: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O tempo é hoje. A hora é agora. Missões não é para ontem. Não é para amanhã. É para agora. Ah, mas eu preciso de ir lá para o Nordeste com o pastor Auri. Não. Se Deus abençoar, seja um canal e uma ferramenta de Deus lá. Mas e se eu não for? Lá no teu trabalho tem almas clamando. Na rua da tua casa tem almas clamando. Ao redor da igreja tem almas clamando. Mas eu vou precisar de abrir a boca? Não. Tira a sandália dos teus pés, que Deus vai te usar da forma que você é, do jeitinho que você anda, da forma com que você se comporta. Ah, mas prova na Bíblia para mim que Deus pode me usar sem abrir a boca. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que o povo se reunia. Para que o povo se reunia? Dada a hora da tarde, o povo se reunia, colocava os doentes para o lado de fora das calçadas. Porque eu não sei quem vai pregar, ninguém vai pregar no culto hoje, não. A gente não vai ouvir louvor, não. É porque tem um homem chamado Pedro, e quando ele passa pela rua, aquele que é cego enxerga, aquele que é paralítico volta a andar, aquele que é surdo volta a ouvir, aquele que é mudo volta a falar, porque Deus utiliza a vida dele. Eu não sei como você chegou até aqui, mas debaixo da autoridade de Deus eu vou dizer: sem abrir a boca, Deus te usa. E cá pra nós, hein? Pedro foi um cara que deu trabalho. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar. Mestre, não te nego, não te largo. Sabe o que fez a chamada de Pedro ser uma chamada tão extraordinária para nós? A sensibilidade que ele tinha, por mais da sua personalidade difícil, ele estava sensível. E o que acontece? Quando eu aceito a chamada, eu vou parar de errar? Vou parar de errar? Não? Eu não vou parar de errar. Quando eu aceito a chamada, eu vou me tornar um super-homem, uma mulher maravilha? Oi? Por quê? Lá vai a resposta. Porque Deus te chamou do jeitinho que você é. Cheio de defeitos, cheio de falha, com pecado. Deus te quer assim. Vou continuar pecando? Vou continuar errando? Não. Deus vai aprimorar o vaso. Mas o convite de Deus nessa noite para nós é: vem do jeito que você está, porque eu tenho um projeto para estabelecer sobre a tua vida. Vem do jeito que você está, porque eu tenho uma missão para te designar.
Bem do jeito que você está. Por quê? Porque eu quero te usar, Pedro. E quando eu pregar, 3.000 almas aceitarão a Jesus. E quando eu pregar, 2.000 almas aceitarão a Jesus. Mas eu perseguia. Agora você vai ser o maior missionário, Paulo. Porque eu estou te designando para uma grande missão. Isso é o Evangelho. Eu quero, com todo respeito a todas as instituições, mas eu quero que alguém aqui faça uma pesquisa no Google ou na inteligência artificial, como vocês queiram, e me mostre uma instituição séria que recupera mais gente do que a igreja. Existe? Não existe. Por que será? É porque eu não entrei nesse ponto da mensagem. Mas a Bíblia fala que quando a sarça ardia, Moisés teve que se virar para ver a sarça. Interessante, né? Ele se virou para ver a sarça. Ele teve que converter o seu caminho para ver a sarça. E conversão não é um giro de 90 graus, 180 graus. Ou melhor dizendo, conversão não é um giro de 360 graus. Eu sou pentecostal, acho que vocês perceberam que eu sou meio doido assim. Eu gosto do manto. Mas tem gente que vem para a igreja esperando um giro de 360 graus. Eu vou para a igreja porque eu vou rodar. Aí ele roda mesmo. Mas o problema é que ele roda aqui. E ele rodou. O movimento aconteceu. Mas ele parou no mesmo lugar. Deus está chamando a gente. Eu vou pregar só para o tecladista agora. Deus está chamando a gente para a gente mudar de direção. Moisés estava de costa para a sarça. Mas quando Deus disse, Moisés, Moisés, ele disse, eu vou olhar, então vou ter que girar, eu vou mudar de direção. Deus está chamando alguém para dar um giro de 180 graus, para converter o caminho, para começar a viver a promessa. Glória a Deus. Aleluia, se coloque de pé por gentileza. Só uma perguntinha, irmãos. Varão, seu galardão no céu vai ser grandioso. Deus abençoe. Mas eu vou fazer uma pergunta para a gente encerrar. A chamada de Moisés foi grande? Foi grande? Realmente foi uma chamada extraordinária. Mas sabe por que Moisés viveu e foi um marco, e é um marco, um grande homem, até os dias atuais? Porque ele se permitiu ouvir a voz de Deus. Ele se permitiu se tornar sensível. E sabe qual é o nosso grande problema, pastores? É porque muitas das vezes nós sabemos da chamada, mas nós queremos fugir da chamada. Será que você pode me ajudar a pregar mais uma vez? E a gente ora. Pode? Olha para a pessoa que está ao teu lado, por gentileza. Fala para ele, fala para ela. Não fuja da chamada. Agora olha para mim. Talvez Deus não vai te mandar para o outro lado do país. Mas já pensou se Deus te mandar lá para... Meu Deus, agora fugiu. Para os Estados Unidos fazer missões? Para Nova York? Você vai, pastor? Pastor Léo deu até risada. Olha isso, irmão. Mas se Deus falar para você, pastor, fica no lugar do que você está, mas eu vou colocar uma grande missão na tua mão, vai encarar? Esteja disposto para aquilo que Deus tem para te oferecer, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará. Eu creio nisso. Mas se Deus quiser enviar a gente para Dubai, tudo bem, né, irmão? Brincadeiras à parte. Mas que nós estejamos com os nossos ouvidos e com o nosso coração sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
porque eu tenho certeza que através disso Deus manifestará o seu poder, a sua glória, e nós seremos grandes mensageiros do reino, desbravando o mundo com a palavra de Deus, para a glória do nome de Deus. E cá para nós, irmãos, às vezes Deus quer que nós sejamos missionários na nossa própria casa, mas depende de nós entender a missão, se tornar sensíveis à voz de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós já até estamos entrando numa atmosfera espiritual, mas olha aqui para mim rapidinho. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, que é muita coisa, simples, mas é muita coisa, promete para mim que vai lembrar do beliscão? Promete? Vamos lembrar do beliscão, porque isso vai fazer nós recapitularmos que devemos estar sensíveis à voz de Deus. Amém? Deus abençoe. Uma satisfação imensa estar com vocês. Às vezes a gente sai para pregar e está precisando mais de ouvir, mas o Senhor já falou comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, dentro das minhas mais variadas limitações, eu expus a Tua palavra, e que ela pode muito dos seus efeitos. A Tua palavra vai e volta, mas nunca volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. Toma a vida, toma os corações. Manifesta a Tua vontade no nosso meio. Tempestade é Você, chuva forte é Você, vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você, é tudo sobre Você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto do monte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é Você, chuva forte é Você, vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é tudo sobre Você. Visita-nos, Pai. Eu vou subir o Nos visita. Disponibiliza para nós um acesso, uma porta aberta para vivermos o sobrenatural de Deus. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até me Nos disponibiliza um acesso, nos viabiliza vias, nos dê o direcionamento correto. E quando as portas na terra se fecharem, abre para nós uma porta no céu, mas nos leva mais perto do monte, nos leva mais perto do monte, até encontrar com o Senhor e estabeleça os Seus propósitos nas nossas vidas. mais perto do monte, mais perto da glória, com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o meu
me parar. Então me tira o medo que me faz. Suba em meu lugar. Os músicos aqui, você consegue fazer um favor pra mim, varão? Repete aquela parte. Então me tira o medo, que eu não... Vai lá, vamos lá, essa parte. Então me tira o medo E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. É tudo sobre você. Mediante essa palavra, será que aqui nessa noite tem alguém que quer ouvir a missão e quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Ou até mesmo se reconciliar? Você que está como filho pródigo, eu estava na casa do Pai, mas por algum motivo, razão ou circunstância, eu acabei me distanciando. Eu tenho um recado para você. O Pai está te esperando de braços abertos. E que é um detalhe para todos que me chama a atenção nessa história, é que a Bíblia diz que ele gastou toda a sua herança e ele perdeu tudo o que tinha. Só que nós nos enganamos ao proferir a palavra tudo o que tinha, porque ele perdeu toda a sua herança. Mas o personagem principal nessa história nunca foi o filho, mas sim o pai. Porque o filho saiu, gastou tudo, perdeu tudo, desonrou sua família. Mas quando ele caiu em si, o pai ainda continuava de braços abertos, o esperando. Eu não sei cadê você, aonde você está, mas o recado de Deus para você nessa noite é: o Pai está te esperando de braços abertos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Para aceitar ou para se reconciliar com o Pai, a oportunidade é agora. Se tiver, vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se não tem, ou se tem, e você está por alguma razão um pouco amedrontado ou talvez com vergonha, que Deus te dê uma nova oportunidade. E quanto aos demais irmãos, um beijo no coração, agradeço a minha rica oportunidade. Continue orando. Eu peço gentilmente que vocês orem por mim, pela minha casa, por mim, pela minha esposa. Que Deus abençoe. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço a minha oportunidade. Obrigado, pastor. Deus abençoe nosso irmão Nicolas. Poder sentar, meus irmãos.